Olá, amigos! Hoje vamos iniciar uma nova série, onde exploraremos uma das culturas mais importantes para os tempos atuais. Estamos falando da cultura grega, onde exploraremos sua origem, cultura e legado. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, pois temos muito ainda para explorar a respeito dessa cultura tão rica e importante. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Grécia Antiga não se refere a um único estado-nação chamado Grécia, com Atenas como capital. Em vez disso, usamos para descrever um período estendido com diferentes culturas, cidades, governantes e tribos. Vamos nos concentrar na Grécia continental, que inclui a parte sul dos Balcãs, com as penínsulas do Peloponeso, Ática e Calcídica, projetando-se a partir dela. A área da Grécia Antiga também contém centenas de ilhas rochosas grandes e pequenas no Mar Egeu, bem como a costa oeste da Turquia moderna, na época chamada de Iônia. Em geral, os estudiosos concordam que podemos falar da primeira cultura e civilização especificamente grega por volta de 1600 a.C. Foi uma civilização micênica misteriosa e próspera que começou na ilha de Creta. A primeira civilização grega surgiu quando as pirâmides do Egito tinham por volta de 500 anos. Descobertas arqueológicas e textos escritos nos dão um vislumbre da vida apenas dos ricos micênicos. Eles passavam o tempo em palácios suntuosos com piscinas e jardins exóticos, gastando seu tempo livre em poesia, música, esportes e assistindo às touradas. Podemos supor que seus servos e os pobres viviam de outra forma. No entanto, a serenidade e a prosperidade dos ricos contrastavam fortemente com as tribos incivilizadas da Grécia continental. Os micênicos inventaram o primeiro sistema de escrita que podemos atestar na cultura grega antiga, o linear B. Esse sistema de escrita foi uma atualização do linear A, que era usado pelos seus antecessores, a civilização minoica. O sistema de escrita linear B era usado para registrar as transações econômicas e grafava um idioma similar ao grego. A mitologia grega costumava descrever o passado como tempos melhores e o futuro como piores. Os tempos dourados mencionados nos mitos clássicos gregos foram os períodos mais felizes do passado. Eles lembram muito o lazer ocioso dos palácios micênicos. A maioria dos mitos acontece ao redor desses tempos. Por exemplo, Teseu, rei de Atenas, viajava para a ilha de Creta para matar o Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, que devorava os jovens mais brilhantes de toda a Grécia. O Minotauro vivia em um complexo labirinto onde se podia facilmente se perder e morrer. Os micênicos se estabeleceram no continente grego, na costa de Iônia e nas muitas pequenas ilhas. Eles moldaram efetivamente as fronteiras ao redor do Mar Egeu, que se tornaria o nexo da civilização grega antiga. No continente, ao contrário de Creta, havia o perigo de invasão de outras tribos e estados. Os palácios, que eram espaços abertos, tiveram que ser transformados em fortalezas com paredes de pedra espessas. Mesmo 1000 anos depois que a civilização micênica desapareceu, seus descendentes gregos ainda se perguntavam quem poderia ter construído paredes e cidades grandiosas. Os antigos gregos não acreditavam que seus avós, os micênicos, fizeram isso. Eles pensavam que eram gigantes titãs e ciclopes.
Enquanto os micênicos travavam guerras contra as tribos circundantes, eles também foram à guerra com adversários poderosos no exterior. Um de seus inimigos era a cidade de Troia, perto do Estreito de Bósforo. Parece que Homero não inventou apenas os contos e lendas de seus épicos Ilíada e Odisseia. No final do século XIX, um arqueólogo alemão escavou o que se acredita serem os sítios antigos das cidades de Micenas e Troia. Por volta de 1100 a.C., a civilização micênica entrou em declínio e desapareceu em seguida, provavelmente conquistada e destruída pelas tribos do norte da península. Suas habilidades de escrita, artes, grandes cidades e técnicas de navegação foram perdidas. Foi uma época de Idade das Trevas em todo o Mediterrâneo, conhecida como o colapso da Idade do Bronze, e não sabemos muito sobre o que aconteceu nos próximos 4 ou 5 séculos. A população diminuiu drasticamente e os objetos arqueológicos da época mostram que as pessoas esqueceram até mesmo como pintar os ornamentos mais primitivos. Por volta de 750, a vida voltou ao normal para os gregos, que reaprenderam técnicas de navegação, agricultura e artesanato. Além disso, seus talheres e armas da época começaram a ser decoradas com ornamentos abstratos novamente. Nessa época, os fenícios eram os comerciantes dominantes do Mediterrâneo, e os gregos interagiam frequentemente com eles, comprando grãos e materiais de construção. Na agitação do comércio, eles trocaram não apenas bens materiais. Os gregos adotaram o alfabeto deles e o transformaram em um novo sistema de escrita. Assim nasceu a língua escrita grega. Um cidadão de, digamos, Mileto poderia ter uma pronúncia e vocabulário diferentes de um cidadão de Atenas. No entanto, eles falavam essencialmente a mesma língua. Na criação de uma língua única, há evidências do surgimento da cultura grega. Essas pessoas povoaram toda a Grécia continental, as centenas de ilhas e a costa jônica. Eles não tinham um único rei ou faraó governando sobre todos eles. Cada cidade-estado independente, chamada de polis, tinha seu próprio governo e leis. Então, novamente, um cidadão de Mileto não teria os mesmos direitos ao visitar Atenas, em comparação com o que ele desfrutava em sua cidade natal. Atenas e Esparta foram as mais renomadas polis de toda a história antiga. Durante os primeiros séculos, Atenas foi governada por reis e a aristocracia. Os ricos aristocratas se deliciavam em banquetes e jogos esportivos, enquanto os pobres camponeses e escravos trabalhavam duro. Com o tempo, os aristocratas tiveram que ceder a algumas demandas, mas as tensões sociais persistiram. Após algumas reformas e revoltas, um grupo de astutos aristocratas, liderados por Peisístrato, conseguiu assumir o poder absoluto. Peisístrato e seus ancestrais eram conhecidos como tiranos. A palavra grega tyrannos significa usurpador. A tirania não mudou muito a estrutura social. O descontentamento das pessoas era acalmado em jogos esportivos e celebrações públicas. Em 514, 2 amantes, Harmodius e Aristogenton, conseguiram matar um dos tiranos, heroicamente morrendo eles próprios. Após isso, Cleístenes elaborou um conjunto de leis para transformar Atenas em uma democracia. Como funcionava essa democracia? As pessoas não escolhiam alguém para representar sua opinião, como fazemos principalmente hoje em dia. Todo homem cidadão com 20 anos ou mais tinha o direito de sugerir uma lei ou vetar, em uma colina alta no centro da cidade. No entanto, mulheres, escravos e imigrantes não tinham direitos políticos ou representação alguma. Pode surpreender,
Mas um antigo ateniense diria que nossa democracia moderna é uma oligarquia, ou seja, o governo dos poucos. Hoje, nós, os cidadãos, conferimos nossos poderes aos políticos. Em uma democracia antiga, todo homem livre poderia se tornar um líder da cidade ou um comandante militar, escrever leis ou se opor a elas. Esparta teve uma evolução política totalmente diferente. Os espartanos eram descendentes das tribos do norte, que conquistaram a civilização micênica. Eles se estabeleceram em uma região montanhosa da península do Peloponeso e controlaram outras tribos. Os espartanos viviam em uma espécie de acampamento militar gigante. Os homens viviam em quartéis juntos. As mulheres cuidavam de seus filhos apenas até os 7 anos de idade. De acordo com o antigo historiador Plutarco, eles matavam qualquer criança que nascesse fraca e doente. Outras cidades-estados tinham seus próprios sistemas políticos, monarquias, aristocracias, oligarquias, tiranias e etc. Mas Esparta e Atenas dominaram toda a história da Grécia Antiga. Então olhamos para suas vidas um pouco mais de perto do que para as outras. A Grécia é coberta de florestas e montanhas. Os antigos gregos cultivavam azeitonas e produziam vinho, leite e queijo, mas não havia muita terra fértil e campos para cultivar densas colheitas. Como já dissemos antes, eles negociavam com outras nações no exterior. Gradualmente, eles consideraram colonizar as terras onde poderiam produzir alimentos. Durante vários séculos, os antigos gregos colonizaram todo o Mediterrâneo e o Mar Negro, desde a Espanha moderna até a Ucrânia e a Rússia. O antigo filósofo Platão mais tarde brincaria que os gregos se sentam no Mediterrâneo como os sapos no banhado. Os gregos se tornaram a potência dominante da região no Mediterrâneo quando as civilizações assíria, mesopotâmica, egípcia e lídia entraram em decadência. Comerciantes, políticos e tutores desde a costa da França moderna até o Chipre falavam grego. Ao mesmo tempo, os gregos adotaram invenções e realizações de outras culturas. Por exemplo, eles adotaram a tecnologia de cunhar moedas dos lídios, impulsionando o comércio e a economia. O período entre 750 e 480 a.C., conhecido como o período arcaico da civilização grega antiga, viu a ascensão da dominação grega sobre toda a região. Os gregos estabeleceram centenas de colônias, percorreram centenas de rotas comerciais e estabeleceram uma infinidade de cidades-estado. Neste período, Atenas e Esparta consolidaram seus próprios sistemas políticos e obtiveram muito poder. Ao considerarmos o legado da civilização grega antiga, concluímos que se trata de uma das civilizações mais incríveis da história da humanidade, deixando um legado inestimável para o mundo moderno. Suas realizações em áreas como filosofia, arte, ciência, literatura e política inspiraram e moldaram a cultura ocidental até os dias de hoje. Desde a criação da democracia, passando pelo teatro, filosofia, mitologia, esporte e arquitetura, os gregos antigos fizeram contribuições extraordinárias para a humanidade. Sua arte e arquitetura influenciaram os estilos de construção em todo o mundo, enquanto sua mitologia e filosofia ainda ressoam na nossa cultura contemporânea. Realmente, a cultura grega é muito fascinante, ao mesmo tempo que é intrigante. Então, se você também curte a cultura da Grécia Antiga, nos deixe saber nos comentários, expondo sua opinião a respeito. Vai ser sempre um prazer poder contar com sua participação aqui no Eternia History, ok?
Este foi apenas um apanhado sobre uma das culturas antigas mais fascinantes da nossa história. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se não se inscreveu ainda, se inscreva e acione as notificações. Ao contrário, vai perder muita história que ainda vem pela frente. Agradecemos de coração por ficar conosco até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!